Ei, galera, responde aí para mim rapidão. Qual é um dos fatores essenciais para que possa existir vida em um planeta? Muito bem, é a água. A água, juntamente com os sais minerais, vão fazer parte dos compostos inorgânicos, do grupo dos inorgânicos que fazem parte da composição química das nossas células. E é sobre esses compostos que a gente vai conversar agora um pouquinho, tá bom? Vamos conhecer primeiro as propriedades físicas e químicas da água. A fórmula da água todo mundo já conhece, H2O, né? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. E a água apresenta algumas características, algumas propriedades importantes para que aconteça algumas reações químicas no nosso corpo, nas nossas células. Vamos conhecer primeiro aqui. Calor específico. A água, ela demanda de muita energia para alterar a sua temperatura. Por isso que a água, nas condições normais de temperatura e pressão, se mantém no estado líquido. A água apresenta uma forte ligação entre as suas moléculas. Isso chama coesão, ok? E, além disso, a água ela se adere facilmente ao material em que se encosta. A gente pode perceber que quando cai uma gotinha de água na mesa e a gente passa o dedo, por exemplo, toda ela se escorre juntas. Por quê? Por causa dessa ligação que existe entre as moléculas. Além disso, a água forma uma tensão superficial. Essa tensão ela acontece devido às ligações de hidrogênio, que se restringe às moléculas tanto ao lado quanto abaixo, formando como se fosse ali uma película na superfície da água, que permite, por exemplo, que alguns insetos possam deslizar naquele filete de água. Legal, né? Então, graças a essas propriedades da água, a gente tem aí algumas funções que ela vai desenvolver no corpo dos seres vivos. A água, ela é solvente de vários compostos. Vários solventes se dissolvem na água. E quando essa substância se dissolve, por exemplo, na água que forma o nosso sangue, na água que está no sangue, essa água ela vai ser transporte dessas substâncias. Legal, né? Então, a água ela vai ser solvente de líquidos corpóreos e vai transportar essas substâncias, porque o nosso sangue contém água, né? A água ela vai ser responsável pela nossa regulação térmica. Isso graças a essa propriedade, ó, o alto calor específico. A água demanda de muita energia para alterar sua temperatura, então isso proporciona aí um excelente fator para regulação térmica. Nós, por exemplo, as aves e os mamíferos, somos homeotermos, ou seja, a nossa temperatura ela não varia de acordo com o ambiente. E isso é um fator que quem vai determinar também é a água. A água ela vai atuar em várias reações de metabolismo do nosso corpo, né? As reações químicas dependem da água. Por isso que um planeta que não tem água, geralmente é descartada a possibilidade de ter ser vivo, porque sem água não ocorrem reações químicas. Reações químicas do tipo hidrólise e síntese por desidratação. O que será isso? Hidrólise é quando você tem uma molécula grande e ela vai ser quebrada. E para ela ser quebrada é necessária a saída de uma molécula de água. Mais à frente a gente vai ver como isso acontece. E síntese por desidratação? Síntese significa produzir, formar uma molécula com a saída de uma molécula de água. A água, ela também é matéria-prima para que se ocorra a fotossíntese. Muito bom, olha só, vamos lembrar aí. Quais são os reagentes da fotossíntese? Água, gás carbônico e luz. Então, se faltar a água e tiver os outros dois componentes aí, a fotossíntese não acontece. A água é imprescindível para que aconteça a fotossíntese. Ok, galera? Então, veja essas importâncias aí da água. Lembrando que, gente, a taxa de água, ela varia de acordo com a idade, de acordo com
as reações químicas, a taxa de metabolismo do organismo e também de acordo com a espécie, tá? Então, vamos lá, de acordo com a idade. Os mais jovens possuem mais água do que os idosos. De acordo com o metabolismo, algumas células do nosso corpo possuem metabolismo mais acelerado do que outras, possuem maior metabolismo do que outras. Então, nessas células onde tem maior gasto de energia, vai ter mais água, tá? E existem espécies que têm mais água no corpo do que outras espécies. Compara, por exemplo, uma semente seca, né? Com o nosso corpo, quem vai ter mais água? Então, isso é um exemplo que pode mostrar para vocês que a taxa de água também varia de acordo com a espécie, ok? Beleza. Pessoal, o outro composto inorgânico importante aqui a ser destacado são os sais minerais. Os sais minerais, eles são absorvidos, são assimilados pelo nosso corpo através da alimentação. E para que vão servir esses sais minerais? Eles vão atuar como ativadores de enzimas e como componentes estruturais de moléculas orgânicas diversas. Por exemplo, a gente tem aí as nossas proteínas, os nossos ácidos nucleicos que vão depender aí de compostos inorgânicos, dos sais minerais, para formar essas moléculas. Além disso, os sais minerais, eles vão participar do equilíbrio osmótico, ou seja, controlam a quantidade de água que existe no corpo dos seres vivos. Ok? Bom, antes de a gente fazer a atividade, vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui, galera. Olha só. Os sais minerais, eles têm as funções a gente já viu agora há pouco, né? Eu já conversei com vocês. E aqui tem alguns exemplos de sais minerais e está retratando também, gente, algumas disfunções que podem acontecer no nosso corpo se faltarem esses sais minerais. Vamos falar de alguns? Olha só, o ferro. Ferro, vocês aí já devem ter escutado a importância desse sal mineral. O ferro, ele vai atuar juntamente com a proteína no nosso sangue, chamada hemoglobina, que vão atuar no transporte de oxigênio do nosso sangue, ok? Então, a ausência desse sal mineral, do ferro, ele pode causar aí um tipo de anemia, ok? Então, a gente precisa aí estar alimentando, comendo fontes de alimentos que contêm esse tipo de sal mineral. Vamos falar de outro aí também? O iodo, olha só. O iodo, ele vai atuar na formação de um hormônio, né? De hormônios, na verdade são 2 hormônios, que são produzidos na nossa tireoide, que é essa glândula aqui que fica na base do pescoço, ok? Na ausência desse sal mineral, essa glândula ela fica maior, ela cresce, causando aí uma disfunção chamada de hipotireoidismo, que pode ter a presença aí do bócio, né, que é um inchaço dessa glândula da tireoide. Vamos falar de mais um aí, olha só, o cálcio. O cálcio, para que ele serve? Vocês já devem saber aí, já devem estar pensando. Na formação dos nossos ossos e dentes. Além disso, olha só quais são as outras importâncias. O cálcio, ele vai atuar na contração muscular, tá? Então, a ausência de cálcio pode causar aí, a osteoporose e o raquitismo. E outro fator importante do cálcio, gente, o cálcio vai atuar na coagulação sanguínea. Muito bem, evitando aí, olha só, uma hemorragia, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos de sais minerais que atuam no bom funcionamento do nosso organismo. Beleza? Vamos seguir em frente, vamos fazer aí, olha só, alguns exercícios sobre esse conteúdo que eu vou estar mandando para vocês. Até mais, galera!